Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e a gente já sabe que o Neil Walsh é aquele escritor que está trazendo aqui o que ele começou como sendo um ato de reclamação sobre a vida. Ele não estava satisfeito e ele que tinha o costume de escrever quando ele não estava satisfeito. Eu já ouvi dizer que isso é muito bom sempre que a gente escreve, que a coisa se torna melhor. Então ele escrevia cartas para reclamar e esse dia ele resolveu escrever para Deus. Quem é o responsável? Quem que pode resolver? Deus. E aí quando ele percebeu, ele tinha parado de escrever, pousou a mão sobre o papel que continuou a escrever involuntariamente. E daí surgiram livros deles, que eu estou lendo aqui é o primeiro, que foi traduzido para o português, já que ele foi originalmente escrito em inglês. Foi traduzido então pela Maria Clara de Biasi Fernandes. E eu estou aqui Nós estamos no finalzinho do livro, no 13º capítulo, que começou com essa pergunta do Neil Walsh. Como posso resolver algum dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para 3 vidas. Por que estou tendo todos estes agora, nesta vida? E aí essa pergunta especificamente que Deus está respondendo, depois que ele já falou um pouco sobre essa pergunta do Neil Walsh, no vídeo anterior, ele estava exatamente dizendo aqui para o Neil Walsh que Deus faz essa afirmação: todas as doenças são criadas primeiro na mente. Aí o Neil Walsh diz: como pode ser isso? E as doenças contraídas de outra pessoa, como um resfriado ou até AIDS? E aí Deus veio discorrendo, explicando por que isso acontece e terminou dessa forma. Palavras de Deus. Contudo, todos vocês estão debilitados mentalmente. Sua mente está corroída por pensamentos negativos. Alguns deles lhes são impostos. Muitos vocês mesmos criam, fazem aparecer e depois se fixam neles durante horas, dias, semanas, meses, até mesmo anos. E se perguntam por que estão doentes. Então, no vídeo anterior, eu concluí nessa parte aqui. Então, quando Deus dizendo que sim, ele afirmou e continuou dizendo: não, eu tô certa, mesmo que seja uma doença que foi como o Neil Walsh disse, contraída, essas doenças que são infecciosas, que a gente pegou de uma outra pessoa, é por causa da nossa mente, porque ele diz que alguns desses pensamentos são impostos. Eu acredito que alguns até por causa de medo também, porque, por exemplo, uma das doenças que ele diz aqui é AIDS. E quando a gente fica assim, talvez temendo que a gente vá ser contaminado por essa doença, eu acredito, pelo que Deus explicou aqui, é isso que vai fazer, vai atrair, porque nós somos seres energéticos, nós somos seres que a gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente emana e recebe de volta, por estarmos nesse campo eletromagnético. E aí Deus diz que também age aqui aquela coisa da lei que Napoleão Hill fala bastante ali no livro, como que fala? Entrevista com o Diabo? Não, no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu fiz aqui no canal, eu deixo a série se você quiser ver, ele fala da lei do ritmo hipnótico, que é aquela lei que faz com que aquilo que a gente fica repetindo ali na nossa mente, como Deus diz aqui, alguns desses pensamentos são impostos, mas outros a gente mesmo cria e a gente faz aparecer e depois a gente se fixa neles durante horas, dias, semanas mesmos, meses e até anos. E aí depois a gente se pergunta por que a gente está doente. Foi assim que terminou. Vamos continuar então, tá? Ver como é que Deus continua explicando essa dúvida do Neil Walsh, esclarecendo para ele e para a gente. Você pode resolver algum dos problemas de saúde, e esse resolver alguns problemas de saúde está entre aspas, como os chama, resolvendo os problemas em seu pensamento. Olha aí que dica incrível de Deus aqui pra gente. Olha, se a gente quer resolver um problema de saúde, resolve primeiro no pensamento. Acredito que Deus diria: diga-me o que você está pensando e eu te direi como é que vai a sua saúde. Sim, pode curar alguma das doenças que adquiriu, causou a si mesmo, assim como evitar o aparecimento de outras. E pode fazê-lo mudando o seu pensamento. Olha que é Deus que está dizendo. A gente deve dar algum crédito para ele, não é? Também
E eu não gosto de sugerir isso, porque parece muito mundano vindo de Deus, mas, pelo amor de Deus, cuide-se melhor. E olha aqui então Deus mais uma vez trazendo uma parte bem humorada dessa, digamos, da personalidade divina, não é? Porque olha, além do pensamento, poxa, eu vi outro dia um caso de uma pessoa, um vídeo que passava mortes assim mortes assim que aconteceu de uma forma estranha. E aí tinha uma mulher que tomava um refrigerante, eu vou falar Coca-Cola, ela tomava todo dia, segundo o marido dela, ela já tomava uma de manhã e passava o dia se enchendo de Coca-Cola. Ela não tomava água, ela não tomava outra coisa, ela só como diz, se abastecia, se hidratava com esse refrigerante. E aí, de repente, em uma idade jovem ainda, ela teve ali uma coisa e morreu. Então, eu acredito que é isso que Deus está querendo dizer aqui, olha, pelo amor de Deus, cuide-se melhor, presta atenção no que é que você está ingerindo. Assim como eu acredito que casam ali os dois, né? Presta atenção naquilo que a gente está ingerindo, se alimentando, o que vai fazer com que a gente tenha os pensamentos, que vídeos a gente está vendo, que músicas a gente está ouvindo, que livros a gente está lendo, sei lá, e presta atenção naquilo que a gente está ingerindo pela boca, aquilo que a gente está comendo, aquilo que a gente está tomando, aí uma coisa ajuda a outra. Você não cuida do seu corpo, não lhe dá atenção até suspeitar que há algo de errado. Praticamente não faz check-up preventivo. Cuida melhor do seu carro do que do seu corpo, e isso não é dizer muito. Nossa, Deus colocando o dedo na ferida ali do Neil Osho, mostrando que conhece bem ele. Olha, você não pode estar reclamando tanto assim, porque você, além dos seus pensamentos, você também está negligenciando o seu corpo. Você não só não se cuida fazendo check-ups regularmente, indo ao médico uma vez por ano e usando terapias e remédios que lhe foram prescritos, porque vai ao médico para obter ajuda e depois não toma os remédios prescritos. Então, aqui essa parte está entre parênteses, então Deus vinha dizendo, você além de não fazer esses check-ups, não ir, e ainda quando você vai, você não toma. Pode me responder? Como também maltrata muito o seu corpo entre essas visitas ao médico. Então Deus dizendo, você não faz, quando faz, não segue o que o médico disse, você pode me explicar por quê? E também nesse tempo você maltrata muito o seu corpo. Você não o exercita, por isso fica flácido e pior ainda, fraco. Você não o alimenta adequadamente, enfraquecendo-o ainda mais. Depois o enche de toxinas e venenos e das substâncias mais absurdas consideradas alimento. Deus mostrando que ele tá bem ali por dentro de todos esses fast food, de todas essas coisas que não dá nem para pensar que é alimento e que tem gente que come, não é? E ainda assim, essa máquina maravilhosa corre para você, segue em frente bravamente, apesar dessa agressão. Ou seja, o corpo, quando a gente recebe ali aquele corpo totalmente saudável, por mais que a gente infrinja a ele coisas que vai fazer com que ele sucumba, ele ainda é forte o bastante para seguir bravamente, apesar dessa agressão. As condições sob as quais você pede ao seu corpo para sobreviver são horríveis, mas faz pouco ou nada em relação a elas. Você lerá isto, fará um gesto com a cabeça para indicar que concorda com o que eu digo e está arrependido e voltará a fazer tudo isso de novo. E sabe por quê? Que puxão de orelha, hein? Aqui para o Neil Osho, e faz a gente refletir também, né? E aí ele diz, tenho medo de perguntar. E Deus responde, porque não tem vontade de viver. Uau! Deve ser alguma coisa inconsciente, não é? E aí o Neil Osho diz, isso parece ser uma acusação dura. E Deus responde, não é minha intenção que seja dura, e tampouco uma acusação dura, entre aspas, é um termo relativo, um julgamento que você impôs às palavras. Acusação, entre aspas, indica culpa, e culpa, entre aspas, indica mau procedimento. Não há mau procedimento envolvido aqui.
e, portanto, não há culpa e acusação. Eu fiz uma simples afirmação da verdade, como todas as afirmações da verdade têm a capacidade de despertá-lo. Algumas pessoas não gostam de ser despertas, a maioria não gosta, prefere permanecer adormecida. Então aqui Deus mostrando como é que a gente, sempre que a gente tem uma chacoalhada assim, falando de mim, a gente já logo vai para aquele, você está me acusando, está querendo me fazer me sentir culpado. E aí Deus dizendo, não há... acusação indica culpa e culpa indica mau procedimento, e não há mau procedimento envolvido aqui, portanto não há culpa e acusação, é uma simples afirmação da verdade do que está acontecendo. Então Deus só está ajudando, olha, acorda que é isso que está acontecendo, é por isso que você está ficando doente, tantas vezes do que você está reclamando, presta atenção. Mas aí às vezes quando eu recebo uma dica dessa, um chacoalhão desse, ao invés de eu agradecer e analisar o que eu estou fazendo, eu me fecho e me volto contra a pessoa porque ela está me acusando, porque ela está me culpando, e eu sei que não é culpa minha. É mais ou menos isso que Deus está explicando aqui, pelo que eu estou entendendo. O mundo se encontra nas condições atuais porque está cheio de sonâmbulos, porque ele disse ali anteriormente que as pessoas não gostam de ser despertas, que isso foi apenas uma verdade para nos despertar e que a maioria prefere permanecer adormecida. E agora ele diz que tudo está do jeito que está porque está cheio de sonâmbulo. No que diz respeito à minha afirmação, o que parece falso? Você não tem vontade de viver, pelo menos não teve até agora. Se você me disser que acabou de sofrer uma transformação, isso está entre aspas, eu reavaliarei a minha previsão do que fará agora. Reconheço que essa previsão se baseia na experiência passada. Então aqui Deus, porque qual foi a previsão de Deus? Deus disse ali que ele disse que depois de tudo que ele disse ali, que ele diria, balançaria a cabeça, diria estar arrependido, mas voltaria a fazer tudo de novo. E aí ele diz, eu só mudo, porque ele disse que é porque ele não tem vontade de viver. E ele disse, eu só mudo essa previsão caso você diga que sofreu uma transformação. Porque ele baseou tudo isso que ele disse, essa acusação, como o Newhouse disse, no passado dele. E continua. Também foi minha intenção fazê-lo despertar. Às vezes, quando uma pessoa está profundamente adormecida, é preciso sacudi-la um pouco. Eu vi no passado que você tem tido pouca vontade de viver. Agora pode negar isso, mas, nesse caso, seus atos dizem mais do que suas palavras. Se você já acendeu um cigarro em sua vida, e ainda mais, se fumou um maço de cigarros por dia durante 20 anos, como fez, tem pouca vontade de viver. Não se importa com o que faz com seu corpo. Uau! Deus mostrando que não tem medo, né? Porque chegar e dizer isso assim na cara de um fumante, normalmente ele vai para aquela parte lá, você está me acusando, não é isso, já se fecha, porque eu acredito que deve ser um prazer assim inenarrável, inigualável o que é fumar, porque se a gente vê, e ainda mais agora aparece no maço assim, né, aquelas fotos, a gente vê, meu Deus, é isso que eu estou fazendo comigo? E aí se eu continuo é realmente... Mas aí Deus dizendo que esse livro ele era o diálogo que podia mudar a nossa vida. Então ele dizendo, se você disse para o Newhouse, se você disser que acabou de sofrer uma transformação, quem sabe não é com essas, se é esse o seu caso, e que essa parte que Deus está dizendo aqui possa te ajudar, tá bom? A sofrer essa transformação. E aí o Newhouse diz, mas eu parei de fumar há 10 anos. E Deus responde, somente depois de 20 anos de severa punição física, Deus diz, somente depois de 20 anos de severa punição física, porque ele fumou 20 anos. E se você já colocou álcool em seu corpo, tem muito pouca vontade de viver. Deus sai do cigarro e vai para o álcool. E aí o Newhouse diz, eu bebo moderadamente. E Deus responde, o corpo não foi feito para receber álcool que debilita a mente. Olha aí, quanta coisa para a gente
para a gente estar meditando sobre antes de reclamar que a gente está com alguma doença, né? Mas Jesus ingeriu álcool. Ele foi ao casamento e transformou água em vinho. Pronto, agora Newwash deu um checkmate em Deus. Que isso? Vamos ver como é que ele se sai. Quem disse que Jesus era perfeito? Uau! Ah, pelo amor de Deus, diz Newwash. Diga-me, está ficando aborrecido comigo? E aqui realmente eu não sei, não entendi o que Deus quis dizer com quem disse que Jesus era perfeito. Para mim, como ele é meu mestre, eu acredito que ele é perfeito. E aí, continua. Diga-me, está ficando aborrecido comigo? Pergunta a Deus. E o Newwash diz, bem, longe de mim a ideia de ficar aborrecido com Deus. Quero dizer, seria muita insolência da minha parte, não? Mas eu realmente acho que podemos levar isso um pouco mais longe. Meu pai me ensinou que tudo poderia ser feito com moderação. Isso está entre aspas, essa frase. Creio que agi assim em relação ao álcool. Que legal, né? Porque eu acredito que muitos de nós ainda pode pensar dessa forma. Não, mas eu só bebo socialmente. E aí Deus diz, o corpo pode recuperar-se mais facilmente do uso moderado. Desse modo, o que seu pai disse é útil. Entretanto, eu insisto na minha afirmação original. O corpo não foi feito para receber álcool. E aqui eu acho legal essa parte que está acontecendo aqui, esse diálogo mais ou menos aí tão duro como o próprio Newwash disse com Deus, que a gente vê que talvez que a certeza de que não é o ego dele que está escrevendo esse livro, não é? Que é realmente a centelha divina dele, que a centelha divina dele é Deus, porque senão ele não estaria trazendo isso, né? Que está jogando na cara dele próprio aquilo que ele está fazendo, não é? E que, como ele disse, não está trazendo a vida que ele gostaria de ter, aqui especificamente com relação à saúde física. E aí ele continua. Mas até mesmo alguns remédios contêm álcool. E Deus diz, eu não tenho controle sobre o que vocês chamam de remédios e insisto na minha afirmação. E o Newwash pergunta, o senhor é realmente rígido, não? E Deus responde, veja bem, verdade é verdade. Agora, se alguém dissesse que um pouco de álcool não lhe fará mal, e colocasse essa afirmação no contexto da vida que você está levando, eu poderia concordar com essa pessoa, o que não muda a verdade do que eu disse. Simplesmente lhe permite ignorá-la. Olha que interessante, então, Deus dizendo que ele pode até concordar com essa verdade de que um pouco de álcool não faz mal, mas não muda a verdade que ele disse que o corpo não foi feito para receber álcool. Isso só faria com que que eu poderia concordar com essa pessoa que não muda a verdade, mas isso não, o que não muda a verdade do que eu disse, simplesmente lhe permite ignorá-la. Aí então, poxa, se a pessoa diz que um pouco de álcool não faz mal, aí então o Newwash ele tem, digamos, carta branca para ignorar o que Deus acabou de dizer, que o corpo não foi feito para receber álcool e pode continuar consumindo moderadamente, socialmente. E Deus continua. Contudo, considere isto. Atualmente, vocês tipicamente humanos usam seus corpos durante 50 a 80 anos. Alguns duram mais, mas não são muitos. Outros param de funcionar mais cedo, mas não são a maioria. Concorda com isso? Newwash responde sim. E Deus continua. Está certo. Então temos um bom ponto de partida para essa discussão. Quando eu disse que poderia concordar com a afirmação de que um pouco de álcool não lhe fará mal, qualifiquei isso acrescentando, no contexto da vida que você está levando. Você percebe? As pessoas parecem satisfeitas com a vida que estão levando, mas você pode ficar surpreso ao saber que a vida foi feita para ser levada de um modo totalmente diferente e seu corpo foi feito para durar muito mais. Que Deus então explicando, ele pode até concordar na moderação, na ingestão de álcool, porém a gente vai estar ali entrando
nesse padrão de viver até 80 anos, quando o nosso corpo foi programado, se a gente entendesse a máxima que ele disse que não foi programado para receber álcool, aí a gente poderia viver muito mais. Foi isso que eu entendi daqui. E aí a última frase dele foi: e se seu corpo foi feito? E seu corpo foi feito para durar muito mais. Neil Walsh pergunta: foi? Ele diz sim. Ele pergunta: quanto mais? Infinitamente mais. O que isso significa? Significa, meu filho, que seu corpo foi feito para durar eternamente. Nossa, aqui Deus está trazendo coisas assim. Essa teoria nunca tinha ouvido realmente. Esse corpo para durar eternamente. E aí o Neil Walsh diz, assim, eu acho que exatamente como eu, boquiaberto, eternamente. Sim, leia-se, para todo sempre. Confirma Deus. O Senhor quer dizer que não devemos morrer? Super interessante essa pergunta. Vamos lá ver o que Deus respondeu. Vocês nunca morrem, a vida é eterna. São imortais, simplesmente mudam de forma. Mas nem mesmo tinham de fazer isso. Foram vocês que decidiram que seria assim, não eu. Eu fiz corpos que durariam eternamente. Você realmente acha que o melhor que Deus poderia fazer era um corpo que duraria 60, 70 ou talvez 80 anos e depois se desintegraria? Imagina que esse é o limite da minha capacidade? Ah, sim, entendi perfeitamente. Quer dizer, então, que há essa limitação, há essa ter que ir e vir, sempre pegando um outro corpo, mudando a forma do corpo, exatamente porque a gente, de acordo com o que Deus está dizendo aqui, eu nunca tinha pensado dessa forma, tinha ouvido ou tinha lido esse conceito assim dessa forma. Então ele dizendo que foram os humanos que decidiram que seria assim. Eu acredito exatamente por isso que ele já discutiu ali atrás, de estar colocando moderadamente coisas que vão fazendo o corpo perecer antes da hora. Tá bom, gente? Mas como tá super densa essa resposta, eu fico por aqui, até porque o vídeo já está bem longo. E aí quando Deus então pergunta como é que a gente, porque eu acredito, se fosse Deus eu também ia querer fazer um corpo só. Já pensou? Tem que ficar fazendo novos corpos cada vez que a gente tem que votar, não é? Eu concordo aqui com Deus. E aí Deus diz: imagina que esse é o limite da minha capacidade. Como Deus é capacidade absoluta, então eu acredito que isso aqui também não foi o ego do Neil Walsh que escreveu, não. Então, gente, vamos ver no próximo vídeo como é que continua esse diálogo, quando o Neil Walsh diz: eu nunca pensei em colocar isso exatamente assim, nem eu. Então vamos lá ver como é que continua no próximo vídeo. Se você gostou desse e quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muitíssimo. Se quiser entrar lá no canal para ver os outros vídeos, eu deixo a playlist desse completa, porque esse já está no finalzinho. Eu já fiz muitos outros vídeos desse livro desde o início. Eu deixo para você se quiser ver. E se você quiser dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho lá no canal também, quiser se inscrever, eu te agradeço muitíssimo. Quiser me mandar uma mensagem também, eu fico super agradecida. E até o próximo vídeo. Tchau!